notícia da CIV. Rui, eu pensei a gente falar sobre engenharia e política urbana. Como a gente acha que o processo político está tão distante da gente quando a gente faz engenharia, mas que, na verdade, tudo que a gente faz na engenharia, ela está associada a um processo de política. E tentar engajar os alunos, as pessoas a participar mais desse processo de construção de política urbana, porque eu acho que a cidade que a gente vai ter é a cidade que a gente ajuda a fazer. Né? E como é que... a gente tem discussão do plano diretor nas últimas semanas, um monte de gente mobilizando. Eu fiz essa pergunta para os alunos, assim, gente, quantos de vocês tiveram a curiosidade de participar de uma audiência pública do plano diretor? Ninguém. Eu falei, quantos de vocês conhecem alguém que já participou? Não conheço. Eu falei, gente, a sociedade espera isso da gente. Né? Sim, é por isso que a sociedade investe na gente. E acho que é importante a gente tentar conduzir. A gente acha que o que a gente faz na engenharia não é política, mas se reflete em política. Se a gente desenvolve aqui uma técnica construtiva que é mais barata, isso vai se refletir numa política habitacional e que muda a vida das pessoas. Então, acho que é importante a gente tentar perceber como engajar o jovem da engenharia no processo político. E no processo político, não política... Sim, fazer seu papel técnico dentro da política. Exato. Construção de plano diretor, plano de mobilidade, esse tipo de coisa. O Rafael, o Citocina ainda é um canal desse tamaninho, né? Então, provavelmente, mais da metade das pessoas que estão assistindo agora já te viram na primeira temporada. Pois é. Mas mesmo assim, se quiser fazer uma apresentação, eu agradeço, porque vamos torcer para que isso chegue no máximo de pessoas possível, né? Pois é. Bom, eu sou o Rafael, sou engenheiro civil, sou professor universitário e funcionário público. E acho que sou me considero ultimamente um ativista da cidade, assim, um sociólogo entre os engenheiros, né, e um engenheiro entre os sociólogos. E boa parte do tempo que eu tenho dedicado no último ano é para fomentar a política urbana. Então, por isso que eu me considero agora, mais que um professor, mais que um engenheiro, um ativista urbano, um ativista de cidade. Exatamente. Eu acho que a gente um dia podia fazer um debate sem pauta, eu, você e a Lânia. Sim. A gente ia ter que pegar vários cartões de memória para gravar aqui, porque... assim, eu acho que o engenheiro civil, ele deveria se incomodar por natureza para resolver os problemas. Né? Gostando ou não de política, deveria não só aprender procedimentos técnicos, né? Deveria ver como esse procedimento técnico chega, de fato, para ajudar uma pessoa. Né? É em torno disso, né? É em torno disso. Vai desenvolver nossa conversa hoje. Tá? Primeira pergunta, assim, não sei se ainda é dentro disso que você estava pensando. Eu tenho uma dificuldade na hora de motivar os alunos a falar assim, gente, isso aqui você vai desenvolver para melhorar a condição de uma cidade, das pessoas. Aí o aluno fala assim, mas professor, lá no estágio, né, essa lá do estágio mata a gente. Lá no estágio eu tenho que, na verdade, ver as notas fiscais do concreto, lá não vou resolver esse planejamento que o senhor está falando, né? Como que eu consigo ilustrar para ele, Rafael, assim? Não sei se eu estou bagunçando o que você tinha pensado para hoje. Tem todo mas sentido. Sabe, porque esse já é um primeiro ponto de motivar o jovem, né, quando se formar, a tentar ser mais incisivo em fazer e atuar nesse sentido de contribuir para que as ações do engenheiro civil se tornem soluções para as pessoas. Eu acho que o que você coloca tem tudo a ver com a nossa conversa, porque no final das contas, quando a gente discute o processo político, o processo de construção de cidades, a engenharia, no final das contas a gente está discutindo uma coisa muito simples que é engajamento. E a pergunta no final é, como é que eu engajo as pessoas a fazerem a diferença na vida de outras pessoas? Né? Eu tenho várias hipóteses nesse sentido, né? Mas não importa qual que é a hipótese, eu tenho pensado muito e tento sempre apontar para as pessoas que só existe engenharia porque existem pessoas. Se não existissem pessoas, a engenharia não tinha sentido de existir, né? Porque a nossa profissão, o que a gente faz todo dia, seja grande, seja pequeno, é para fazer a diferença na vida de alguém. Na hora que você controla uma nota fiscal de um certo material que você vai receber na obra, é para tentar garantir que aquela unidade habitacional seja entregue da melhor forma possível para alguém que vai morar naquela unidade habitacional.
Porque a gente não pode esquecer que não importa a construtora que a gente atua, ou que os alunos atuam, ou se é um estagiário, ou se é um gerente de obras, no final das contas, a gente está construindo uma unidade habitacional para alguém que vai apostar 40 anos no financiamento bancário para poder ter acesso àquela unidade habitacional. Aquela pessoa, aquela família, vai trabalhar 40 horas por semana, durante 40 anos, para pagar aquela unidade habitacional. E talvez seja o único bem que aquela família tenha. E eu acho que a gente tem que acreditar que, não importa se o trabalho é pequeno, se o trabalho é grande, eu estou trabalhando para entregar o melhor que a engenharia pode fornecer para aquela pessoa que está comprometendo o que ela tem de mais precioso na vida, que é o tempo. A pessoa dedica o tempo dela trabalhando para poder custear essa unidade habitacional. Então, seja o controle de uma nota fiscal, uma ficha de verificação de serviço para você ter certeza que uma parede está no prumo ou não, se uma luminária está iluminando adequadamente, se aquele ambiente é confortável, se aquele ambiente não é confortável, isso, no final das contas, é para fazer a diferença na vida de alguém. A gente sempre tende a acreditar que eu acho que as grandes contribuições que a gente pode fazer, elas têm que ser grandes contribuições. E não necessariamente é isso. Eu acho que as coisas boas que a gente faz, elas são construídas em várias pequenas coisas que são feitas por várias pessoas simultaneamente, onde no final tudo dá certo e uma grande coisa acontece. Então, acho que a gente tem que aliviar o nosso coração de não precisar pensar que eu tenho que fazer a grande obra ou o grande acontecimento para fazer uma coisa relevante. Então, eu acho que é por aí que a gente começa a falar de engajamento, que, olha, se engaje numa pequena coisa, que para você pode ser simples, que naquele momento pode ser simples ou intelectualmente muito rasteira, mas que ela é necessária num processo que leve em conta um todo, para que no final faça uma grande diferença na vida de uma pessoa. Você saber que uma pessoa vai construir a vida dela dentro do quarto que você construiu, que a pessoa vai ter talvez as melhores memórias da vida dela dentro daquele ambiente construído. Eu acho que isso a gente tem muita responsabilidade, né? Eu acho que por isso que a nossa profissão de engenheiro é uma profissão que, claro, ela às vezes traz muita frustração, mas ela tem a capacidade de trazer muita realização, porque a gente constrói o sonho das pessoas. Quantos de nós, os nossos pais ou os nossos avós, discutiam o sonho da casa própria? E é a gente que produz a casa própria, né? A gente que produz essa unidade habitacional. Então, de novo, seja o controle da nota fiscal, seja o grande projeto, é para tentar deixar melhor o sonho das pessoas, deixar melhor a vida das pessoas. Eu acho que esse pensamento talvez é o que me engaja, é o que me dá energia para tentar fazer a diferença, e eu acho que é o que pode fazer a diferença nas nossas aulas, ou no nosso trabalho, nas nossas aulas, nas nossas atividades, nos nossos estágios, é pensar o porquê que eu estou fazendo aquilo e para quem. A gente constrói coisas para pessoas que a gente nem vai conhecer, né? Sei lá, os alunos que agora estão fazendo estágio em uma construtora qualquer que seja, estão construindo um apartamento para uma pessoa que ele nem conhece, né? E ele vai receber ele vai morar numa unidade habitacional que não foi ele que produziu, provavelmente, né? E como é que ele quer receber essa unidade habitacional, né? Não sei, eu acho que essas relações de pessoas ajudam pessoas, né? Pessoas boas ajudam pessoas boas fazem coisas boas. Acho que é o grande lance do engajamento, assim, de você mobilizar as pessoas a fazerem outras coisas, e aí isso cai numa palavra que está super em moda agora, que é a empatia, né? De se colocar no lugar do outro e fazer pelo outro o que você gostaria que você fizesse por você. Acho que se isso não tiver poder de engajamento em alguém, é melhor parar de viver. Assim, eu acho que a gente tem uma dificuldade com a nossa cultura, que acaba tornando as pessoas individualistas, né? Talvez países jovens como o Brasil sofram mais com isso, porque o mundo é globalizado, então todo mundo quer ter o mesmo padrão dentro da sociedade. Nações antigas têm suas culturas consolidadas.
né? E tem o comportamento das pessoas de hoje, mas tem uma cultura consolidada de muito tempo. Fui para Dinamarca, tinha uns caras com os bigode viking lá. Tinha uns caras com os bigodes igual do viking lá na Dinamarca. E a gente sofre muito assim, né, para manter nossa cultura. Então, eu acho que ser individualista, porque você quer ser padrão igual a todo mundo, dificulta um pouco esse pensamento do todo, de sociedade, entendeu? Eu acho que tem um pouco disso também, sabe? Às vezes a pessoa até gostaria, mas ela não vê nem meios e nem exemplos. Né? Não sei se você concorda com isso e como que nós, engenheiros civis, por exemplo, poderíamos achar um caminho onde a gente ache nossos iguais que estão ali trabalhando pela sociedade, entendeu? Eu concordo com você, acho que isso como premissa é importante. E eu vou além, eu acho que existe a difusão do sonho médio. Né? Exatamente. É a difusão do sonho médio. E quanto mais pessoas envolvidas, pior é essa média aí, eu acho. Mais pobre essa. Mais pobre é essa média, né? Porque a difusão do sonho médio, e talvez na pior colocação de sonho médio possível, é o sonho médio da banalidade, ou esse sonho médio do que do que não é importante. Né? Ao invés do sonho médio ser aquele sonho médio de não, eu quero adquirir mais bagagem cultural para ser uma pessoa com melhor repertório, ou o sonho médio, não, eu quero ter mais bagagem intelectual para poder ter discussões mais profundas, ou o sonho médio, eu quero ser uma pessoa mais caridosa para tentar dividir um pouco do que eu tenho com os outros, ou o sonho médio de tentar fazer a diferença na vida dos outros, é o sonho médio da banalidade, é o sonho médio do carro importado, é o sonho médio da varanda gourmet. Parece que todo mundo quer pasteurizar o padrão, todo mundo ser um padrão, e esse padrão acaba sendo raso. Assim, as pessoas pensam, eu acho que elas pensam, desculpa se eu estiver atrapalhando agora, estava raciocinando. Elas pensam muito em serem iguais, um padrão que ela acha que é o padrão legal. E esse padrão que ela acha que é um padrão legal, muitas vezes os valores são dos piores. Mas eu acho que existe assim a noção de desejos ou perspectiva de sucesso, elas estão um pouco distorcidas. Talvez pode parecer um pouco de hipocrisia para mim falar isso, e pode ser, porque tudo bem, eu moro num lugar legal, eu tenho uma carreira que eu considero boa, pode ser até um lugar de hipocrisia, mas eu acho que o desejo que as pessoas têm de vida está muito desvirtuado, né? Você pergunta para a pessoa por que ela quer se formar, porque ela quer ser rica e ganhar muito dinheiro, né? Ou porque, enfim, ou ela quer inventar algo revolucionário, né? E será que esses são os desejos importantes? Será que é isso que vai fazer a diferença na vida dela, né? Será que é acumular bens, acumular riquezas? A única coisa que vai fazer bem para ela, né? E aí isso vai nessa direção de uma formação de país que é complicada, né? Porque a gente é um país que a gente passou por tantos anos de privação, boa parte da população muito pobre, né? Com muita dificuldade para ter acesso a várias coisas que são importantes. Essas pessoas têm o direito de ter desejos, né? E aí, quando ela consegue ter uma pequena ascensão financeira ou social, ela vai atrás desses desejos, que está associada à privação. Sofre muito mais para conquistar. Ela estrangula possibilidades da vida, porque ela de repente quer comprar um tênis caríssimo porque é legal, a sociedade tem, ou ela quer comprar uma moto caríssima porque assim ela está igual com o restante da sociedade. Sofre muito, eu acho, né? Não sei se é isso que você estava construindo. É exatamente isso, e sofre muito, porque ela cria esse desejo e ela trilha toda a vida dela, profissional, acadêmica, para buscar este desejo, que é o desejo de amealhar bens, né? Amealhar riquezas, que é para ter um mecanismo, inclusive, de proteção, né? Vou tentar ter um processo de acumulação de riquezas, porque sei que aqui as coisas são tão estáveis, são tão difíceis, porque se eu conseguir reservar riquezas, eu posso ter uma vida mais tranquila, mesmo nesse pandemônio que pode acontecer. Então, existe e aí, nisso tudo, não dá tempo de me preocupar com o outro.
Porque a vida para mim já é tão difícil, né? Eu já tomo chibatada da vida que todos os dias é tão difícil conquistar as coisas que eu gostaria. Como é que eu vou ter tempo de dividir o meu tempo com o outro? Como é que eu vou ter tempo de dividir o meu pensamento com o outro? Agora, o grande negócio é como é que a gente rompe essa esfera, né? Como é que a gente rompe esse processo para dar o próximo passo. Isso que é o grande lance. Acho que esse é o grande Sim, negócio. e eu acho também que nós, engenheiros civis, né, temos mais ferramentas. Não estou falando assim, somos melhores, estou falando, nossa profissão é construir infraestrutura, construir Saneamento para a sociedade. Habitação para a sociedade, é isso aí. Nossa profissão é o que permeia vários espectros dessa diferença. Primeiro, porque acho que nossa profissão ela tem uma responsabilidade social muito importante. Não que eu sou contra ou que eu sou um bloqueio à mecanização da construção. Mas, ok, mecanizamos. E esse potencial de trabalho todo, o que a gente faz com esse pessoal? Que a gente absorve... Essa pergunta, ninguém nunca me respondeu ela para me convencer. O que a gente faz com todo esse excedente de trabalho? O que as pessoas vão fazer? Então, nossa profissão é responsável por isso, né? A gente é responsável por chegar e prover infraestrutura. Olha, aqui está a água, aqui está a energia, aqui está o equipamento de saúde, aqui está o equipamento educacional. Esses equipamentos aqui vão permitir que você desenvolva uma vida melhor. A gente pode discutir se viver em cidades é bom ou ruim, mas eu afirmo, viver em cidade é bom, né? E os dados apontam isso. A humanidade só prosperou quando a gente começou a viver em cidades. Nós somos um ser coletivo. A gente é um ser que é desenvolvido ou que é moldado para viver junto. Cidade é o lugar que a gente vive junto. Nós podemos discutir, talvez, a qualidade de algum serviço. Pode falar, putz, a escola é ruim, o posto de saúde é ruim, concordo. Mas se você passar mal às 2h33 da manhã e sair da sua casa, você tem certeza que você vai encontrar um equipamento de saúde para ser atendido. Se você quiser matricular o teu filho na escola, você com certeza vai achar uma vaga disponível em alguma escola no lugar da cidade para matricular o teu filho. E quem traz essa infraestrutura? A engenharia. E se a engenharia consegue desenvolver métodos para fazer tudo isso da forma mais barata, a sociedade ganha, porque haverão mais equipamentos disponíveis, o orçamento público fica menos comprometido, é mais fácil do Estado prover diferença social para as pessoas. Então, isso é engenharia, né? A gente produz habitação. Se a gente consegue produzir uma habitação de melhor qualidade, né, a pessoa não vai ter a preocupação com a habitação. E, por tal razão, ela vai ter tempo disponível para ter outras preocupações e responder outras questões da vida. Isso é engenharia, né? Se a gente consegue desenvolver um sistema de transporte confiável, veloz, com custo operacional competitivo, as pessoas vão comprometer menos do orçamento delas com o transporte, vão ficar menos tempo no transporte e vão ter uma oferta de transporte competitivo disponível. Vai sobrar tempo para elas fazerem o que gostam ou planejarem a vida. Então, como é que a gente fala de ascensão social se as pessoas não têm tempo para ter ascensão social? E o transporte faz parte disso. E quem projeta transporte? É a engenharia. Quem constrói o transporte? Engenheiro civil, né? Estamos discutindo agora de crise energética. Putz, bandeira vermelha, bandeira roxa, bandeira preta, bandeira que quer que seja. Se a gente consegue desenvolver uma técnica de produção de energia limpa, barata e disponível, as pessoas vão pagar menos por energia, vai sobrar mais dinheiro, inclusive, para comida. É a engenharia que faz isso. Sim, né? Dá dinheiro para comida, tempo para família, tempo para dormir, menos ar poluído para ter saúde. A engenharia está na veia para fazer a diferença na vida das pessoas. Está ali na veia. Agora, assim, como está conectado? Porque, tipo, nós somos engenheiros, você tem, né? Se a gente se fizer um hackathon aqui na Grande São Paulo, para soluções de engenharia, eu tenho certeza que eu e você, ideias a gente vai colocar lá, né? Tenho certeza que ideias vai colocar. Não sei ainda se é plausível ou não, outros profissionais capacitados vão ajudar a gente, mas assim,
o poder público tem o poder de executar, tomar decisões. A gente tem o conhecimento de desenvolver tecnologias, né? Como que isso encaixa, entendeu? Ó, falei com o Fernando. Não sei se foi no episódio com o Fernando, com quem foi que eu falei. O cara faz com nossos alunos de graduação microsimulação de tráfego. E aí eu dei o exemplo de um semáforo que tem aqui perto de casa, que é um carinha da CT fazendo assim. De tudo que tem ali de dinheiro investido, do semáforo, do carro, do combustível que leva o cara até lá, do salário dele, ele fica fazendo assim, aí quando o sinal fica vermelho, ele faz assim, pare. Eu falei assim, eu sei que verde anda e vermelho para. Você vê a distância? Alguém tomou as decisões para levar esse cara até lá. Né? E a gente tem, ou então semáforo inteligente. Eu tenho uma câmera de segurança no meu apartamento que ele só apita se ele sabe que é uma pessoa. Se for meu cachorro lá, ele não apita. Será que uma câmera não identifica se tem tráfego na Anchieta, libera um pouco mais aqui o verde? Eu acho que isso tecnologicamente está resolvido. Né? Então, como será que a gente faz com que seja mais efetivo? Né? O próprio Estado investe na cabeça das pessoas para desenvolver tecnologia. Né? Também é só cultural? É o modelo de gestão brasileiro? Não sei se é, ou se é uma coisa mundial. Eu vou me aventurar num campo que eu não tenho prática, né? Mas é o campo da ciência política, né? Porque por que isso tudo acontece? A palavra é fácil, é a burocracia estatal. É a burocracia, né? Não é necessariamente tipo a cabeça da pessoa ser boa ou ruim de quem quer resolver. É a burocracia estatal, né? E são dois pontos: a burocracia estatal e o Corinthians e Palmeiras que rege a vida política brasileira, né? Isso é uma doença que a gente está vivendo. Ou você é Corinthians ou você é Palmeiras. Não se chega num meio termo. O computador está ficando inteligente e o ser humano binário. Binário, exato. Então, esses dois pontos eu acho que é o que dificulta a capacidade de resposta do Estado em absorver alternativas tecnológicas que são demonstradamente viáveis e interessantes na ponta, né? E por que isso acontece? Bom, acontece por conta de histórico quase imperial, assim, de decisão, né? Que, tem que existir uma pessoa que toma a decisão. Isso não cabe mais, né? Você não pode delegar a vida de 12 milhões de habitantes para um tomador de decisão que é um gestor público. Isso não dá mais, né? Porque ele não é obrigado, ele não tem todo o conhecimento, ele não tem todas as ferramentas e ele não tem energia para fazer as coisas muito rápido. Porque tudo precisa da chancela desse gestor público. Putz, você tem um negócio super legal, um negócio inovador, um negócio rápido, etc. Legal. Vamos criar um processo administrativo para que isso seja aprovado, para no final das contas depender de uma pessoa para aprovar. Não há tempo viável para isso, né? Então é aí que entra a burocracia, quando você concentra o poder em um tomador de decisão. E é uma coisa complexa, né? Porque as pessoas têm muito apego ao poder. E ao se apegar ao poder, eles têm problema de delegar o poder, né? Imagina você tendo um processo muito mais descentralizado, onde pequenos comitês podem tomar decisões de forma autônoma em determinadas questões, sem consultar um grande gestor público único. Então, aí você tira a burocracia da conta, né? E o Corinthians e o Palmeiras, né? É porque ou as pessoas no Brasil, ou elas são extremamente estatutárias, ou elas são extremamente liberais. E não entendem que, às vezes, enxergam ou o Estado é muito gordo, né, e aí tem que ser combatido, ou as empresas não vão ter interesse em fazer determinadas coisas. Não é assim. Eu acho que existem coisas que precisam, sim, ser operadas por agente privado. E existem coisas, sim, que precisam ser operadas pelo agente público. Então, bom, quero ter uma legislação urbana para controlar o uso e ocupação de solo. Isso tem que ser uma atribuição do Estado, para poder equilibrar as demandas do uso do solo urbano, por exemplo. Tem que ser uma atribuição específica do Estado, porque ele não tem interesse nesta questão, interesse direto, interesse de receita.
Por outro lado, será que eu preciso de um município operar um sistema de água de chuvas numa cidade? Será que eu preciso de um município para operar sistemas de semáforo numa cidade? Será que eu preciso de uma prefeitura para operar um sistema como a Companhia de Engenharia de Tráfego? Não tem sentido, né? Então, eu acho que esse modelo precisa ser reformado e para a gente ter melhor capacidade de resposta. Então, como é que eu vou conseguir aplicar diretamente essas alternativas tecnológicas que surgem com uma velocidade muito rápida na sociedade de fato, desburocratizando e dividindo decisão e delegando o que tem que ser para a iniciativa privada, porque ela tem capacidade de resposta, né? Ela vai lá e faz. Dá dinheiro, é rápido, é viável, vamos fazer, acabou. Por Estado, às vezes, não. Por Estado peraí, tem alguém tentando me passar a perna? Tem tentando alguém ganhar dinheiro onde não deve? Quem tomou essa decisão era quem poderia tomar? Né? Isso vai trazer benefício público? Isso. Então, tem vários ali. Peraí, eu tenho que consultar o órgão XPTO, tenho que consultar o órgão HYZ, tenho que consultar o técnico tal. Mas o técnico está de férias. Quem está no lugar dele? Putz, não tem ninguém no lugar dele. Espera 30 dias ele voltar, não, mas peraí, isso aqui eu nunca vi, melhor não fazer. Parou. É uma ideia que é genial, para num burocrata ali, porque ele não conhece, não está a fim de entender. Aí tem uma hora que acaba que o técnico de pintura da via que decide. Que decide. Né? É isso aí. Toma uma decisão se vai fazer uma linha ou não numa via, né? E às vezes é triste. Veja, eu sou funcionário público, eu defendo isso aonde eu for, mas existem muitos de nós que pararam no tempo, fizeram um concurso e aí nunca mais foram buscar atualização e etc. E a única verdade que ele conhece é a verdade dele. Só que o mundo mudou, né? E aí a gente precisa absorver novas coisas e admitir que a gente não tem todas as respostas. E para o técnico, quanto mais velho a gente fica, é mais difícil a gente admitir que a gente não tem todas as respostas. Porque pega no brio, assim, né? Pega no ego. Putz, eu vou falar que eu não sei, e aí eu vou passar vergonha. Não sei. Nós falamos um pouco disso na primeira temporada, falando especificamente da profissão do professor, né? É muito difícil falar não sei, quando você é mais especialista numa área, quanto mais passa o tempo, né? Agora, mas deve existir caminhos, né, para pessoas que têm o engajamento no começo de tudo, né? Por exemplo, quando eu estou falando de uma coisa técnica com meus alunos, eles perguntam: de onde vem esse valor da norma, professor? Quando perguntam isso, eu fico feliz, porque ele já entendeu que existe um princípio e que talvez o valor da norma técnica não seja a melhor coisa do mundo. Eu falo: graças a Deus, olha, ele está pensando, né? Aí eu falo: concordo com você, aí explica, às vezes é por questão de segurança e tal. Aí eu falo assim: participe de uma comissão de norma técnica, porque é livre, né? Agora, como que a gente poderia dizer assim para o engenheiro civil, por exemplo, pode ser para outras profissões, mas eu pensando mais no engenheiro civil, que ele pode de algum modo contribuir? Existe canal? Existem, eu acho que existem vários. Participar é importante em tudo na vida, né? Quanto mais a gente participa, melhor a gente fica, né? Para quem estuda participação, existe um aspecto da participação que é o aspecto pedagógico da participação. Só participar por participar é bom porque eu aprendo, né? Então, a primeira questão é bom participar porque é bom para você, porque você vai aumentar repertório. Vou conhecer gente que eu nunca conheço, vou escutar opiniões que divergem da minha, vou escutar opiniões que concordam com a minha, e a partir disso eu vou crescer, né? O espectro de conhecimento está aqui, ele vai para cá, ele só cresce. Canais existem, acho que existem vários canais de participação, tanto técnicos como políticos e institucionais. O comitê de norma é aberto, basta você ser brasileiro, que você pode participar de qualquer comissão de norma, você não paga absolutamente nada, né? Você só tem que investir o seu tempo, você tem que apenas dar o seu tempo para a sociedade, para discutir um procedimento normativo, um procedimento normatizado. Então, aí quem está assistindo, né? Eu sou vidrado na BNT.
Eu sigo todos os canais da ABNT, por exemplo, porque eu acho, primeiro, é a nossa fonte de segurança. É onde eu vou, como engenheiro, onde eu vou buscar respaldo para dar minha resposta. Porque se você dá uma resposta baseada na norma, ninguém contesta. A norma está aqui, né? E a ABNT, ela divulga vários comitês de participação de diversas normas que sejam. De concreto, de estruturas de aço, de inspeção, de vaso sanitário, de desempenho. Você não precisa ser o suprassumo do conhecimento técnico para participar. Pode participar o estudante de engenharia, pode participar o comum do povo, vai participar o suprassumo, vai participar a academia, vai participar a empresa. Tem uma visão extremamente multilateral. Então, do ponto de vista técnico, acho que a gente deveria ser uma obrigação para o engenheiro participar ali mensalmente de uma comissão da ABNT, né? Então, olha, está aqui, ó, tá vendo dentro do seu CREA aqui, ó, obrigação, uma vez por mês participar de uma reunião técnica da ABNT. Deveria ser obrigatório. A ABNT vai até gostar, porque às vezes o membro da sociedade é o mais difícil dela conseguir para compor uma comissão. E a parte boa que as pessoas esquecem quando você participa de um comitê da ABNT, primeiro é a aula gratuita que você tem. Você está tendo um curso entre aspas, né? Você está tendo ali uma apresentação do que tem de melhor na técnica, com quem tem de melhor na técnica sobre um determinado assunto. Então, se você for para ficar caladinho, não falar absolutamente nada, já é uma aula, um curso de graça. Eu concordo, e não só isso, porque tem agentes, né? Que eu participei de materiais de construção. Então, tinha representantes de empresas. Então, tinha interesse da empresa. Isso. Tinha o interesse da segurança das pessoas e desempenho dos materiais, né? Então, na verdade, é um exercício mesmo de cidadania grande, eu acho. E um outro ponto intangível é o acesso a documentos. Quando você está participando de uma comissão dessa de norma, você consegue ter acesso a todos os documentos da ABNT sobre aquele tema de graça. Putz, oportunidade. Porque aí você vai pensar, bom, parece lógico participar. É legal, só tem gente legal, tenho acesso a documentos, por que eu não participo? Má vontade. Ou desconhecimento. Então, para quem está assistindo o vídeo, não pode mais atestar desconhecimento, já sabe. Então, agora, quem assistiu o vídeo e não participar, vou achar que é má vontade, né? Esse é um canal técnico, que eu acho que a gente tem a missão e o dever. A gente precisa dar a nossa parcela de contribuição. A gente estava conversando antes de começar que a sociedade espera isso da gente. E a gente precisa fazer isso. E existem também os canais de participação política, né? Absolutamente todas as leis que são construídas no município, no estado ou na União, elas obrigatoriamente são construídas de forma participativa. Então, não é uma benesse do Estado fazer uma audiência pública de consulta à população sobre determinado tema. É um dever. Então, o gestor público, quando ele está pensando, eu quero criar aqui a lei, uma lei que saiu semana passada, por exemplo, instituindo o nível de ruídos em ambientes urbanos. Legal, uma lei legal. Tem que ter uma audiência pública para discutir essa lei. A gente tem que participar. Aí é o exercício da cidadania, né? Você vai participar da construção de uma lei, dar sua opinião, dar o que você não acha. Se você não participa, depois criticar é muito fácil. Hoje a gente tem sempre um monte de crítico político, aponta a lei, esses governantes fazem a lei, etc, etc. Participou? Não participou. Tinha canal para participar? Tinha canal para participar. Mesmo que a sua vontade não seja atendida ou assistida, é um dever cívico isso ir lá e participar. E é engraçado, também não sou historiador, mas eu gosto de ver muita coisa de história. Isso deriva, Rui, da própria construção da democracia. Quando os gregos construíram a democracia, né, e no seu estado absoluto, né, o cidadão grego ele só conseguia atingir a felicidade de verdade quando ele exercia essa função pública. Existe no grego, inclusive, uma palavra para isso, que chama eudaimonia, que é quando o grego ele é feliz por completo. E como é que ele é feliz por completo? Exercendo a sua cidadania através da construção de políticas públicas. Tanto, Rui, que
Na Grécia, uma das piores punições que um grego poderia sofrer era uma punição chamada ostracismo, que era você ser colocado para fora da convivência da cidadania. Então, olha, você está expulso de conviver nessa ágora de debate, então você está fora do nosso espaço. Para o grego, isso era pior que a morte. E agora, para nós, é normal você estar fora desse espaço, né? Sim, na verdade, fazer parte do debate é que parece que é inatingível, É a morte, né? Assim, nossa, tem muitos caminhos que a gente pode, né, seguir. Quando você foi lá para a origem da democracia, eu também pensei de novo na nossa cultura levar sempre para o individualismo. Porque, por exemplo, o médico, o engenheiro civil e o advogado eram as 3 profissões mais nobres que uma sociedade poderia ter. Tanto que o pessoal zoa muito, fala assim, doutor, né? Que os pedreiros chamavam os engenheiros de doutor, né? Aí zoam, mas você fez doutorado? Mas é que culturalmente a gente chamava o médico, que o médico manteve, né? O advogado, o engenheiro civil, de doutor, pela importância. Então, bastava ser engenheiro para ser uma pessoa muito importante para a sociedade. E talvez isso foi caindo a importância né, dentro da nossa sociedade, por ter várias profissões, várias necessidades, né, cada um tem sua importância. E às vezes eu acho, agora bem um machismo meu, que o engenheiro civil foi dessas 3 o que mais mesmo perdeu a própria prestígio. autoestima. Não só o prestígio fez o cara perder a autoestima. Faça uma piada, bota aí, piada de humorista Uber. Quantos humoristas chegam e falam assim, então você é engenheiro? Então você é Uber, né? Eu consumo bastante comédia, eu acho engraçado, né? Aí tem um que chama Comédia em Pé na Rede. Eles fazem um quadro chamado Fazendo Amizade. E aí eles ficam conversando com a plateia, pergunta a profissão. Aí quando o cara fala assim, não, eu sou engenheiro, aí ele fala assim, e qual a empresa, 99 ou Uber? Já faz a piada, né? A gente sabe que tem questões econômicas e tal, mas será que o engenheiro ter perdido prestígio faz com que também os engenheiros não pensem que ele tem essa importância para a sociedade mais? Porque o médico é mais fácil a gente perceber. Nem estou falando que na cabeça do médico ele acha que tem esse papel todo, porque tem médico que deveria ser humano, você sabe, né? Que ele demora 30 segundos lá e nem olha para... Virose. Virose. Quase ele manda você pegar na impressora ali a receita e ir embora, nem olha para a cara. Né? E a gente entrega necessidades básicas. Né? Talvez o advogado também, né? Que o advogado também é motivo. Qual que é a caricatura do advogado? É a pessoa sem escrúpulo, talvez, né? Eu vejo pelas piadas, né? O humor reflete muito o que a sociedade tem. Sim, sem dúvida. Então, será que isso também tá dentro de nós, engenheiros civis, achar que não deve participar por conta disso? Achar que não é tão importante para a sociedade? Acho que sim, Rui. Agora é um pensamento complexo, né? Porque eu acho que... Por que a gente perdeu prestígio, eu acho? Porque eu acho que a gente permitiu que um espaço que era nosso fosse ocupado. A gente permitiu isso ao longo... a gente enquanto classe, né? A gente permitiu por décadas que um espaço que é nosso e que ainda é nosso, mas que deveria ser exclusivamente nosso, fosse ocupado por qualquer um. Né? E aí isso coloca a profissão em desprestígio, porque fica a mensagem para a sociedade de que, para que engenheiro? Se qualquer um pode fazer. Né? Só que as pessoas esquecem que não é qualquer um que pode fazer. Para fazer bem feito, ou fazer de forma segura, ou fazer de forma consistente, ou fazer de forma mais adequada, não é qualquer um. Isso exige tempo, exige dedicação, exige planejamento, exige estudo, e que não é fácil. E aí, muita gente gosta do atalho, que para fazer bem feito não tem mágica, né? Não tem bala de prata. É tempo, estudo e cuidado. Né? As pessoas não querem esperar o tempo das coisas e não querem ter a paciência do estudo. E aí a gente tem que fazer a autocrítica, porque alguns de nossos colegas, mais preguiçosos do que nós, não têm tanto apreço pelo estudo e aí delegam a decisão para o operário de construção.
E aí quem acaba sendo o grande detentor do conhecimento acaba sendo o operário de construção, quando deveria ser a gente. Então, é muito comum, né, o que a gente não sabe fazer enquanto engenheiro, eu não procuro estudar. Eu delego para o operário que ele vai saber resolver. Falo, olha, tem que fazer um negócio assim, fulano, dá um jeito aí. E o cara vai lá e dá um jeito. Porque eu tive preguiça de estudar, talvez, o melhor jeito. Então, eu acho que... Sim, eu acho assim, que também, assim, eu acho que esse raciocínio é até um pouco perigoso, assim, né? Porque pega um engenheiro de mente muito antiga, um cara mais resistente. Talvez ele se identifique muito com o que você acabou de falar sem entender direito. Porque eu vi o engenheiro civil muito querendo manter uma reserva de mercado, só isso. Mas isso às vezes pode ser tipo um fluido dilatante. Eu já dei esse exemplo em outro episódio aqui. Da gente botar muita força num negócio e o efeito ser o contrário. Lá na Aliança de Construção Modular, um cara, ele falou assim, tem um país que não precisa de engenheiro civil para fazer uma casa simples. Basta ele provar que ele seguiu todos os procedimentos técnicos daquilo. Aí você fala assim, caramba, perdemos o emprego. Não, pelo contrário, ganhamos emprego. Sabe o que aconteceu? As casas são mais seguras. Claro. Porque aquelas pessoas, aqui no Brasil, a gente fala assim, não pode. O que acontece? Nasce uma favela. Entendeu aquela questão de botar mais força num lado e pro outro? Onde nada pode, tudo pode. Então, sabe? E aí a técnica ficou mais distante, na verdade, da realidade, né? E eu acho, Rui, porque a gente também tentou ocupar um espaço que não é nosso. Porque engenheiro não é construtor. Né? Tanto que nos Estados Unidos você tem a figura do contractor, né? Do empreiteiro. Quem constrói? É empreiteiro, não é engenheiro que constrói. Não é o engenheiro que é dono da empreiteira, é o empreiteiro que é dono da empreiteira. Então a gente acha que a construção, isso pode ser uma visão um pouco rasteira minha, mas é a visão que eu tenho da engenharia. Eu sou engenheiro, eu não sou construtor. Quem constrói é quem tem a prática de fazer. Eu tenho a prática de dizer como fazer. Né? Então, eu acho que o nosso papel, e é a reserva de mercado que você colocou. Os engenheiros tentaram construir uma reserva de mercado que, peraí, eu detenho a técnica, eu detenho como fazer, e eu que vou fazer. E não é por aí. Eu tenho que dizer quais são as regras. Qual é a melhor técnica? Qual é a lista de... Isso é engenharia. Conceber. E aí, se o contratante ou o construtor que vai executar, a gente tem que gastar tempo numa atividade intelectual. Engenharia é uma atividade intelectual e não braçal. Nós não somos executores, nós somos planejadores, projetistas, desenvolvedores. Essa é a prática da engenharia, né? E como a gente tentou se aventurar em águas que não eram nossas, outros tentaram se aventurar em nossas águas. Porque hoje todo mundo acha que pode projetar, acha que pode conceber, mas ninguém está afim de sentar 5 anos para tentar entender que a química do cimento é importante. Que, bom, o cimento não é cimento. Aqui talvez eu tenha que usar um cimento que tenha melhor resistência a sulfatos, aqui eu tenho que usar um cimento que tenha melhor resistência a ataque por cloretos. Então, o cimento não é só cimento, né? Isso é nosso papel, dizer, olha, nesse tipo de construção as regras são essas, usa esse cimento, porque a gente, como cientista, engenharia é ciência, vou entender quais são as melhores práticas para determinado contexto. O executor, ele vai e executa aquilo. E a engenharia virou a engenharia brasileira, talvez eu seja muito raso, né? Mas eu acho que a engenharia brasileira virou uma formação de construtores. A gente se preocupa muito em formar construtores. E eu acho que o nosso papel na engenharia não é formar construtores. Porque não dá para concorrer com o construtor. Porque ele tem outras experiências, ou ele tem outra vivência, ele tem outra prática que não é a nossa. Né? Claro que é legal construir, a gente acha legal, mas eu acho que não é por aí o caminho da gente revitalizar a profissão. Não é formar mais construtores, mas formar mais pensadores de construção. Acho que esse é o... Agora juntou os dois assuntos perfeito. Formar mais as pessoas que de fato engenham as soluções. Mas será que a distância do poder de você projetar uma solução e ela ser implementada, especialmente na construção de cidades, faz com que os jovens engenheiros não tenham esse interesse, entendeu? Sem dúvida, porque eu acho que assim, os problemas em cidades, eles têm uma outra escala, e é uma escala que ela não cabe dentro do laboratório, né? Como é que eu vou fazer experimento com cidade?
Não dá. Né? Qual que é a variável que eu vou manipular aqui no laboratório para a cidade? Não dá. Se eu vou tomar uma certa medida numa cidade, os resultados, e se os resultados deram errado para 12 milhões de habitantes. Então, nós não podemos arriscar com decisões em cidades, tais como nós podemos arriscar com decisões no laboratório. Porque, meu planejamento era moldar um corpo de prova de tal característica, deu errado o ensaio. Putz, perdi dinheiro, perdi tempo, etc., mas não prejudiquei muita gente. Prejudiquei o técnico, que se frustrou, me prejudiquei. Então, e os resultados das ações e pesquisas que atuam sobre cidades, elas levam muito tempo para serem aferidas. Então, eu quero decidir que em determinada região só vai poder fazer prédio. Legal. Isso é pesquisa, na verdade. Você está falando, olha, a variável manipulável aqui é fazer prédio ou não. As pessoas vão fazer prédio naquela região e eu acho que isso pode melhorar as condições de mobilidade. Você vai conseguir medir isso depois que todos os prédios em uma certa região forem construídos. Isso demora 10, 5, 20 anos, talvez eu não vou estar vivo aqui para ver os resultados da minha pesquisa. Então, eu acho que muitos engenheiros não trabalham com cidades ou pesquisam sobre cidades porque eles não conseguem ver o resultado de suas ações materializadas na prática, porque elas demoram muito tempo e nem sempre os resultados são aqueles que a gente previu, porque a sociedade ela é caótica, a vida das pessoas são muitas variáveis que podem modificar tudo isso ao longo do tempo, e é diferente, por exemplo, de um prédio. Não estou pormenorizando o prédio, longe disso, mas quero implementar se uma técnica construtiva é mais rápida ou mais devagar. Prédio, 3 anos, daqui 3 anos você olha, putz, deu tudo errado, esse prédio aqui foi um desastre. Não, você pode testar em 3 semanas. Se mudou, você volta para o Vamos fazer de novo. A gente queria fazer aqui um tipo de parede com gesso acartonado, medimos aqui o desempenho, deu ruim. Vai tudo pro chão, coloca a alvenaria. Então, isso de novo, vai no que é o imediatismo. Isso é digno, isso é lícito. Como pesquisadora, o que nos move é resultado. E a gente quer ver o resultado das nossas coisas. Se você não vê, você se desmotiva. Então, a engenharia predial ela é mais sedutora, eu acho, porque os resultados eles são aferíveis no curto prazo, e você consegue vivenciar os resultados. A engenharia na escala de cidade, os resultados não são aferíveis diretamente e nem num espectro de tempo que você está a fim de esperar. Né? E é isso que frustra as pessoas. Mas também será que porque a gente no Brasil não mede pouco? Também. Porque, sei lá, se alguém tivesse tomado uma decisão de medir muitas coisas de cidades há muitos anos atrás, hoje, se a gente falar assim, vamos operar com engenharia de verdade aqui, teríamos muitos dados para trabalhar, né? Porque, na verdade, eu nem sei se eu estou sendo muito correto nessa minha afirmação, mas eu já vi debates dizendo que não tinha informações sobre alguma coisa. Não tem. A gente... não precisa ir longe, né, Rui? A gente teve um censo em 2000... e um censo em 2010. Primeira medida de todas, né? Que é o censo. Então, percebe que eu demoro 10 anos para ver se aquela sociedade se transformou. Aí eu quero fazer uma pesquisa urbana agora, decidir, Rui, vamos aqui sentar, vamos investigar o padrão das famílias brasileiras, se isso tem a ver com o ambiente construído, etc. Puta, Rafael, legal, vai dar super certo. Vamos pegar os dados de adensamento, pessoas que moram por metro quadrado. A gente está em 2021, eu vou usar um dado de 2010, Rui. Que não tem nada a ver, já não é mais o dado. Então, a defasagem de dados ela é muito grande. Quando eles existem, né, porque muita coisa não existe, quando eles existem, eles são defasados. Aí como é que você faz? Como é que você toma a decisão? E aí vem legal, a gente quer discutir política urbana sem saber como é que a sociedade é. Vai dar certo? Não. Por isso que a melhor forma vamos escutar as pessoas. Porque senão a gente fica refém do dado. Senão a gente fica refém, sabe o quê? Da ideologia do pensamento daquela única pessoa que você falou lá no começo que toma todas as decisões. Agora sim, eu até achei no começo que a gente ia falar bastante de cidades do tipo plano diretor é necessário ou não. Sem dúvida. Né? Ou assim, como que as cidades devem crescer. Sim. Mas eu não sei se você prefere para esse caminho ou falar do tipo, gente, não vamos lamentar que não tem dados, não vamos lamentar que é lento, mas tem demandas urgentes
urgentes que o engenheiro civil tem conhecimento e que então a pessoa pode ser tipo investidora, como o Waze foi, e ajuda no tráfego, na mobilidade. Eu estou dizendo isso porque eu vejo assim, um certo medo dos alunos, por exemplo, em sistemas de transportes, propor uma coisa disruptiva. Sim. Se eu falo assim, propõe um negócio disruptivo, sempre acaba tipo numa coisa, modelo que já existe, né? De engenharia, bem feito e tal, mas ninguém, porque tem coisas absurdas que a gente tem como pôr a mão. Por exemplo, pegar um carro, né? Carro é muito absurdo. Eu não sei como as pessoas babam tanto para esta tecnologia de 1,5 toneladas para levar 90 quilos de gente, né? E a gente demora 1h30 para ir de qualquer lugar em São Paulo. Um monte de carro, poucas pessoas. Né? Não estou dizendo assim, quem usa carro, o cara é burro, usa carro. Por que não vai de ônibus? Porque no ônibus é desconfortável, ele pode ser roubado. Quando é atendido, né? Quando é atendido direito. Assim, isso eu estou falando de mobilidade, mas tem um monte de coisa, como as coisas que estão alinhadas, por exemplo, ao próprio plano diretor. Onde tem que ter comércio num bairro, onde tem que ter a residência para não ter o barulho e... Sabe, um monte de coisa assim, que precisam de soluções, mas parece que os jovens engenheiros não têm essa gana de, então, propor. Propor agora, gente, envolve você investir, né? Por isso que eu falei investir. Quero montar uma empresa, quero... Outras áreas têm isso. Na parte de informática, quantas coisas nascem todo ano? Eu acho que uma coisa ruim, um assunto não está dissociado do outro. Eu acho que a gente enxergar como o jovem pode investir para gerar riqueza na engenharia, e riqueza não no sentido só de riqueza monetária, mas riqueza social e monetária, e discutir a política urbana e o plano diretor são coisas que estão totalmente associadas. Porque um está mostrando como deve ser desenvolvido e está dando ouro para quem quer desenvolver soluções. Né? Exato. Eu acho, assim, o mercado imobiliário ele é muito criativo. E várias soluções que o mercado imobiliário surgiu ou apontou foram por brechas ou interpretações legais do plano diretor. Então, qual que é o grande sonho de consumo hoje de quem compra um apartamento, Rui? Não sei. Uma varanda gourmet gigantesca. Varanda gourmet. Varanda gourmet. Às vezes o apartamento, agora até os pequenos, né? Varanda gourmet. Aí você, todo mundo que compra, todo mundo, talvez não, mas boa parte das pessoas que compram apartamento, o sonho do apartamento é ter a baita varanda gourmet. Não, aí o cara, não entendo, aí o cara fecha a varanda e ela virou, na verdade, a sala com uma churrasqueira dentro. Exato. E aí você fala, mas isso, sabia que isso é uma demanda criada? É um sonho criado. Por quê? Porque aí tem a ver com o plano diretor. Vai ser um raciocínio um pouco longo, mas acho que ele é importante ser desenvolvido. Antigamente, se você construir uma varanda ou construir uma sala, para a prefeitura contava a mesma coisa. Então, se eu podia, por exemplo, construir 2 vezes a área do terreno com área construída, varanda e sala consumiam isso. Então, se eu tinha um terreno de 1.000 metros quadrados, eu posso construir 2.000, sendo que parte disso pode ser varanda, parte disso pode ser sala, etc. Ninguém quer comprar varanda. Todo mundo quer comprar sala, quarto, cozinha, etc. Então, os apartamentos tinham varandas pequenas. Por quê? Porque era uma área menos nobre e consumia o mesmo coeficiente de aproveitamento. Quando houve uma revisão do plano diretor da cidade de São Paulo, em 2003, a varanda tornou-se uma área não computável. Então, o que isso quer dizer? Bom, eu tenho um potencial construtivo de 2 no terreno, mas posso construir, vou dar um número hipotético, mais 50% de área não computável. Então, meu terreno tem 1.000, se o coeficiente de aproveitamento é 2, eu posso construir 2.000, mas espera aí, eu posso construir mais 50%, então eu posso construir 2.500, e esses 500 são de área não computável. E o que é área não computável? A varanda. Então, bom, como é que eu faço para vender um apartamento maior? Vendo um apartamento com mais área não computável, com mais varanda. Isso foi... Fala, mas o que isso tem a ver com engenharia? Quem teve essa sacada de fazer um apartamento? Essa sacada de fazer a sacada? Quem teve essa sacada foi um empreendedor imobiliário paulistano, que ele era gestor de uma grande imobiliária paulistana, que não existe mais. Ele falou, olha, vamos fazer um apartamento com uma varanda gigantesca e meter uma churrasqueira lá? Vamos. E aí ele começou a vender uma área que era
ninguém queria ter varanda e se tornou o grande sonho de consumo do paulistano. Então, é a engenharia enxergando uma alternativa que está no plano diretor para gerar receita. E aí isso bombou. Você se imagina hoje comprar um apartamento sem área gourmet? Não consegue imaginar. Não sei se é um exemplo, Rafael, que se você permitir, eu vou usar nas aulas de pitch. Porque eu já vi soluções de pitch, por exemplo, muito mais maduras do que essa. Por exemplo, avaliar como o comportamento das famílias está evoluindo para você entregar um produto mais próprio para novas famílias que estão criando, né? E esse cara, ele associou isso a uma compatibilidade com que as regras da cidade. O engenheiro tem que fazer isso, Tem que resolver fazer isso. problemas e Ver regras, onde é que a regra vai me permitir gerar riqueza e vou produzir um produto diferente. Outro exemplo, né? Outro exemplo que eu acho, esse é o exemplo mais rasteiro, mas que mais ilustra isso. Atual plano diretor da cidade de São Paulo, 2014, 2016. Ele criou um instrumento, Rui, que é áreas não residenciais. Falando o seguinte, olha, se você estiver perto da estação de metrô, você tem um coeficiente de aproveitamento 2, 3, 4, sei lá, pouco importa qual que é o número. Legal. Só que se você fizer um edifício misto de uso residencial e não residencial, eu deixo você construir o não residencial até, sei lá, mais uma vez, sem consumir o seu potencial construtivo do terreno. Então, você pode construir mais no mesmo terreno se você fizer um edifício não residencial com um residencial no mesmo edifício. Qual que é a lógica? A lógica é aproximar emprego de moradia. O intuito da política foi esse, né? Perfeito? Então, se você vai pensar de forma utópica, que legal, eu vou ter prédios agora onde eu vou ter áreas comerciais e áreas residenciais no mesmo prédio, pode ser bom para a cidade. Esse era o intuito do plano diretor. O mercado imobiliário percebeu que as pessoas gostam de comércio, mas não gostam no seu prédio. As pessoas gostam de área comercial, mas não gostam no seu prédio. Então, o que o mercado imobiliário entendeu? Falou, olha, sabe essa área não residencial? Vou fazer uma área não residencial porque eu posso construir mais. Essa área não residencial vai ser um estúdio, tipo um flat. É uma área comercial, porque é uma área para gerar riqueza para uma empresa, mas é de moradia. Então, você só tem, na verdade, objetivamente, um prédio residencial. Sim. Só que parte das pessoas que moram são proprietárias e parte das pessoas que moram são locatárias. Entendi. Interpretação da lei. Então, a ideia da lei é boa, mas o mercado faz uma interpretação da lei para atender a demanda das pessoas e gerar riqueza. E tem uma lentidão, uma falta de velocidade na adequação, talvez. Na né? adequação da lei. Aí, o que o gestor, se a legislação fosse, se o órgão público, se a esfera pública fosse mais rápida, ela tinha uma velocidade de resposta. Peraí. Não. Flat eu não considero. Aqui tem que ser clínica, tem que ser loja, etc. Não dá. Tem que revisar o plano diretor. Que 10 anos, e bababá, e babá. Agora, quem que alimenta, por exemplo, você falou a motivação da lei, eu até concordo, eu lembro que anos atrás, Brasília, é um exemplo de quando o conhecimento era oposto a isso. Vamos criar a zona residencial, é uma, zona comercial é outra. Aí o cara que mora em Brasília não tem esquina, não tem padaria. Ele tem que ir de carro, para qualquer coisa. Né? Depois que foi percebendo, não, gente, a gente tem que ter serviço próximo também, não é nem pensando no emprego, é pensando no serviço. E agora a gente está percebendo que tem que ter tudo isso, riqueza em todos os lugares, né? Para diminuir locomoção, tudo isso. Agora, de fato isso é alimentado então por conhecimento? Sim. Sim, né? Sim. Se eu pudesse escolher uma das experiências que eu gostaria de ter de vida, era ter uma conversa hoje com o ressuscitado Lúcio Costa. Para mim, acho que seria uma das experiências de vida conversar com ele, né? Mas sim, Rui, tem reflexão, né? Isso aí é o seguinte: as cidades, elas têm vertentes de urbanismo que foram consolidados ao longo da história. Primeira vertente, não vou falar em ordem temporal, mas vou tentar pontuar algumas delas até chegar, no caso de Brasília, até chegar em São Paulo hoje. Primeiro modelo, ou um dos modelos iniciais. Bom, as cidades europeias pós-medievais aqui tão feias, né? As pessoas é ruim, as construções não são legais. Vamos tentar construir uma cidade que ela é baseada na monumentalidade nas grandes avenidas, o qual eu estou numa avenida, estou num certo ponto na avenida, na hora que eu olho para o horizonte eu vejo já um grande monumento
numa grande via muito larga e arborizada. Isso é um modelo que é chamado modelo estético viário, que a grande vertente é Paris, né? Então, Paris foi planejada por um prefeito, que é o Barão de Haussmann, em qual ele criou uma vertente de urbanismo que chama-se modelo estético viário, que ele é baseado numa organização rodoviária com monumentabilidade, ou seja, o padrão estético é muito valorizado. Então, qualquer lugar que você está em Paris é uma grande fotografia, uma grande paisagem, porque os edifícios têm padrão estético definido, as vias têm padrões definidas, etc. Legal, deu certo em Paris, porque Paris tem um dos maiores sistemas de transporte público do planeta. Então, é fácil ter um modelo estético viário numa cidade que tem ali por baixo uma rede de metrô muito legal. Percebemos que isso não era muito bom. Aí surgiu uma outra vertente, que é uma vertente chamada vertente cartesiana. Isso é, bom, vamos pegar o território, colocar um plano cartesiano, eixos horizontais e eixos verticais, e dividir a cidade em eixos horizontais e verticais. Acabou. Aracaju, exatamente assim. Aracaju, Manhattan, Barcelona, né? Então, é um outro modelo, e aí você tem toda uma conformação. Brasília, ela é consolidada num modelo chamado modelo racional. O que é o modelo racional? Bom, cidade tem função. As funções são muito específicas. Morar, trabalhar e ter lazer. Se eu tenho funções muito específicas, essas funções serão específicas no território. Então, eu vou ter lugar de morar, eu vou ter lugar de trabalhar e lugar de fazer lazer. Gera uma distorção que é Brasília. E existe uma outra questão, porque Brasília tem esta conformação. Historicamente, o que aconteceu junto com a construção de Brasília? O Brasil estava se industrializando com a indústria automobilística. Então, eu vou construir uma cidade que é uma cidade voltada para o automóvel, por uma questão também indireta de desenvolvimento de uma indústria rodoviária, uma indústria automobilística importante. Então, Brasília, ela segue esse modelo, que é o modelo racional de projeto, voltado de novo para o desenvolvimento do automóvel. A gente percebeu que isso não é bom para cidades de hoje. Qual que é a grande vertente que se enxerga de planejamento de cidades hoje? É um modelo chamado Desenvolvimento Orientado ao Transporte, chamado DOT. Que é, bom, eu vou desenvolver a cidade onde existe uma infraestrutura de transporte já consolidada, público. Então, esses são os lugares da cidade que vão ser desenvolvidos. Fora disso, eu vou desestimular o desenvolvimento. Então, os núcleos das quadras eu posso construir menos, perto dos eixos de transporte eu posso construir mais, mas não é o mais de qualquer jeito, é o mais misto, que é uma das distorções que a gente conversou anteriormente. Mas existem alguns modelos desses. Tem um percussor também brasileiro muito importante, que é o modelo sanitarista, que ele foi moldado por Saturnino de Brito. Santos, Recife, etc., que a cidade se estrutura em canais, que é a cidade feita por um bom saneamento básico. São Paulo já teve um plano também estético viário, chamado Plano de Avenidas, que foi de um prefeito chamado prefeito Prestes Maia. Ele criou quase que um Y invertido na cidade. Então, você tem, indo para a Zona Norte, ali o corredor da Tiradentes, chega no centro, na Praça do Patriarca, ela se deriva na 23 de maio e 9 de julho, para ir para o sul. E a mesma coisa de leste a oeste. Radial leste, derivando ali como outro Y. Tem bastante teoria nesse sentido, né? Mas é que a teoria, ela sempre está olhando para o retrovisor. Sim, não está olhando para o para-brisa. Bom, o que eu tenho de desenvolver? Tenho o carro, vamos fazer isso aqui que dá certo. Porque planejar a cidade, querendo ou não, é um exercício de futurologia. Então, daí que eu acho que são grandes oportunidades para o engenheiro civil. Sem dúvida, sem dúvida. Porque a gente é formado com essas expertises, expertise é o que você vai acumulando. A gente é formado com esses conhecimentos, né? Tem ciência e tem engenharia por trás disso e tem que ter uma certa motivação e engajamento, como foi o começo da nossa conversa, né? Eu acho que uma mensagem final poderia ser, tanto a gente tem que ter, dentro do nosso engajamento, eu acho, lembrar que nós somos engenheiros civis e a nossa importância para a sociedade. Acho que um grande ponto é o que eu falei no começo. Eu acho que o fechamento pode ser nessa direção, que a engenharia só existe porque existe pessoa.
e as pessoas esperam de nós que nós possamos dar as respostas para os seus problemas. As pessoas já têm uma vida muito difícil, muito complicada, e os nossos irmãos aí estão penando com vidas amarguradas, assim, sabe? Ele não tem tempo mais para refletir sobre coisas que a engenharia tem que refletir. E eu acho que as pessoas estão esperando, as pessoas estão carentes para escutar isso da gente. Escutar as respostas para esses problemas, escutar como essas demandas poderão ser atendidas, e esperando que a gente não planeje para o futuro olhando para o retrovisor, mas olhando para o para-brisa. Né? Tem que olhar para frente. Desapegando de coisas que já deram errado, se desapegando do que a gente acredita como verdade absoluta, e encarando esses desafios com a cara e com a coragem, mas com responsabilidade. Porque oportunidade tem. Cidade é e será o melhor negócio desse século. Como a gente transforma essa agenda positiva e escancara ela para a sociedade, né? Eu acho que é valorizando a própria profissão e depois, sendo propositivo. Sendo propositivo. Eu acho que tem gente que tem engenheiro civil que prefere investir em mudar de carreira porque acha que uma outra carreira está mais ligada a futuro, ao invés de chegar e investir na sua própria profissão, né, dentro da engenharia civil. Tem tanta coisa assim que a gente pode fazer que sai do escopo de prédio, de construção, que a gente pode ser propositivo. Dentro do escopo de prédio, o tipo de habitação, chamar de lar, por exemplo, pode mudar modelos de habitação. Né? Mobilidade nem se fala, possibilidades de coisa para mobilidade nem se fala. Você, por exemplo, criar ambientes onde interação pessoal seja melhor a experiência do usuário, incorporar, o pessoal chama de UX, né? O pessoal de TI, como eu posso construir um ambiente que seja melhor para a experiência do usuário, em todos os aspectos, para comer, viver, dormir, namorar. Todos os lugares tem que prever isso. Você vai ter que ter uma grande via que vai pegar o tráfego dos carros todos, eles já existem, mas até quem mora nesse lugar tem que ter um microambiente onde ele vai passear com o cachorro, onde ele vai tomar o cafezinho dele, onde ele vai encontrar pessoas, né? Não seja uma cidade estéril. Cidade estéril, deserto, né? O deserto ali, né? Exatamente. Então, eu concordo, eu acho que é um fechamento perfeito. Grande oportunidade de negócios. Grande oportunidade de negócios. Mega tendência não devia chamar urbanização acelerada, devia ser construir as cidades, a sociedade, sei lá. Eu nunca, na história da humanidade, a gente nunca foi para trás, né? A gente demorou 300 mil anos para ter 10% da população urbana e 90% rural, para em 100 anos, Rui, a gente ter 75% urbano e 25% rural. Muito rápido. Não, e a previsão é de crescimento de urbanização. Crescimento, Não é que a gente, beleza, foi esse o topo, estabilizou. Não, é crescimento. Né? Precisamos engajar essa molecada a ser a geração que vai fazer com que as soluções resolvam os grandes problemas que a gente vive hoje. Né? Obrigado, Rafael, agradeço, Rui. mais uma foi vez. Foi muito bom. Muito legal, acho que a gente vai gravar várias coisas, Rafael. Legal, muito bom. Acho que uma coisa... Não, deixa eu despedir da galera, que agora vai entrar no pessoal. Valeu, gente. Compartilha aí. Muito bom. Nossa, que pena, tá dando uma bateria ali, ó. Você quer dar algum fechamento, assim, só pra... Tô só com medo de tá vermelho. Acho que não, Rui, tá tranquilo. Que pena, olha, a gente ia longe hoje. Hoje ia longe. Hoje é longe. Conversa muito boa, né? A conversa é muito boa. Muito boa. Flui assim, né? Aqui você tá assim.